Bom dia, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos com graça e paz em nome de Jesus. Alegria estarmos reunidos nessa manhã para adorar a Deus. Em razão aí do risco de contágio da Grande Florianópolis, o nosso culto presencial, ele não está acontecendo no momento, né? A gente está transmitindo o culto apenas aí pela nossa live, mas é uma alegria a gente estar reunido para juntos adorarmos a Deus, para louvá-lo, para meditar na sua palavra. Eu gostaria de convidar você nessa hora a dirigir a Deus a nossa oração. Vamos orar a Deus, vamos agradecer e vamos colocar a nossa vida diante dele nessa hora. Senhor, a Ti toda a nossa gratidão, nosso louvor, porque reconhecemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Tudo vem de Ti, o Senhor cria todas as coisas com sabedoria e com graça. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes na nossa caminhada não depositamos a nossa fé, a nossa esperança em Ti. E na Tua presença nós Te agradecemos porque o Senhor não nos trata de acordo com o nosso merecimento, mas de acordo com o Teu amor e a Tua graça revelados no Evangelho, na vida, na cruz e na ressurreição do Teu Filho amado. Por isso, Deus, nos abençoa nessa manhã, abre a nossa mente, abre o nosso coração e nos conduz a todos à Tua vontade, para que em tudo Teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoa nós que estamos aqui, nessa casa de oração, e todos os nossos irmãos e irmãs que estão em suas casas, Te adorando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é uma alegria estarmos juntos. Quero convidar você a fazer uma leitura da Palavra de Deus. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 11. Vai fazer a leitura dos versos do capítulo 11. A Palavra de Deus diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu quem os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusaram a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará, por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admar? Como poderia fazer de você outra Zebuim? Meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão. E quando ele rugir, os filhos tremendo voltarão do ocidente. Tremendo, como passarinhos virão os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Esse capítulo 11 de Oséias, ele celebra a Deus como um Deus que se coloca como um pai para Israel. Do Egito chamei meu filho é uma expressão que lembra o Êxodo. No Êxodo, Deus liberta Israel nos capítulos 1 a 18 do Êxodo, e nos capítulos 19 a 24, Deus faz uma aliança com Israel. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E ali, Deus faz Israel a sua nação eleita, Ele os adota, Deus entra com Israel através da aliança numa relação de filhos. E nos capítulos 25 a 40 do Êxodo, Deus ordena a construção do tabernáculo, Ele manifesta a sua glória, a sua Shekinah, a sua presença no meio do povo. Então esse Deus é um Deus de graça e fidelidade. Mas Israel, no decorrer da sua história, ao invés de reconhecer que é Deus que o abençoa, que o guarda, que o supre as suas necessidades, Israel muitas vezes se voltou à idolatria e adorou outros deuses, reconhecendo de maneira errada que os ídolos é que cuidavam de Israel ou que traziam prosperidade a Israel. Mas Deus,
Ele continua fiel mesmo quando somos infiéis. E numa linguagem muito bonita e muito apaixonada, Deus, ele se expressa como um pai amoroso, que apesar de ter um filho rebelde, ele continua investindo na vida do seu filho. Ele ama seu filho e o seu amor dentro dele faz com que ele se mova de compaixão. E assim é Deus de graça e misericórdia. É Deus que ama a mim e a você. É Deus que hoje nos chama para que a gente venha viver como filhos e filhas, para que a gente venha a amá-lo, a confiar nele e a desfrutar da sua graça e da sua presença. E porque Deus é tão bom, e Deus é Deus de graça e misericórdia, ele nos convida nessa manhã a entrarmos numa relação apropriada com ele, a confiarmos nele, a crermos nele e a adorá-lo, porque ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Criador do céu e da terra. Ele é o único que é digno de toda a oração, todo o culto e toda a adoração. E por isso, eu quero convidar você, nessa hora, junto com a gente, todos juntos, adorarmos a Deus através dos cânticos, assim como a gente já está adorando através da oração, e a gente também vai estar adorando através da palavra. Vamos continuar adorando a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, e o Senhor é bom sempre. O Senhor é bom mesmo quando nós não somos bons. E o Senhor é justo mesmo quando somos injustos. E o Senhor nos chama a uma nova relação contigo. Uma relação pautada no teu amor, na tua fidelidade, revelados na tua aliança, no teu evangelho. Por isso, ó Deus, nos abençoa, perdoa os nossos pecados e nos conduza de mente e coração a que amemos ao Senhor de todo o coração e possamos em todas as coisas nos entregarmos à tua boa vontade, para que a tua vontade seja feita no céu e na terra, que a tua vontade seja feita na nossa vida, que a tua vontade seja manifesta através da vida do teu povo e possa alcançar toda a criação para a tua glória. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade, a tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar com alegria, adorando a Deus. Amém, bom dia a todos. Vamos então louvar ao Senhor e dizer, declarar que aquele que ressuscitou está vivo. E por isso nós temos essa esperança, por isso nós não temos que temer, sejam os dias difíceis, seja até a própria morte, como diz essa canção. Que nós possamos cantar com toda a nossa alegria e esperança no Senhor. Deus enviou Mas
Glória a Deus. E que, mesmo nesses momentos de distanciamento social agora, né, mais uma vez, que a gente possa, que esse distanciamento não faça com que a gente se distancie também do Senhor, né? Mesmo não podendo estar juntos aqui como igreja, presencialmente, mas que nem nas nossas casas, a gente não esteja longe do Senhor, se distanciando da comunhão com Ele também. E até mesmo dos irmãos, né? Que a gente possa estar se falando, mesmo por telefone, por WhatsApp, mas principalmente do nosso relacionamento com o Senhor. E essa canção fala sobre isso, pedir ao Senhor que não deixe que o nosso amor por Ele se esfrie. E eu acho que, né, especialmente nesses dias, que a gente possa fazer dessa canção uma oração. Senhor, não permita que nesses dias difíceis e que estamos passando, nosso amor pelo Senhor, a comunhão com o Senhor se esfrie. Vamos cantar então. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, minha visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Eu sei meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com teu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre, humilhado estou, vem me ornar, não me vergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, minha visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim, meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com teu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre, humilhado estou, vem me ornar, não me vergonharei, acende o fogo em mim. Amém, Senhor. Nessa manhã queremos te louvar, Senhor, te engrandecer, te agradecer por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por quem o Senhor é, Senhor, Criador de todas as coisas, do céu e da terra. E queremos te, diante do Senhor, Pai, dizer que precisamos do Senhor, nos humilharmos como cantamos agora, dizermos que sem o Senhor nós nada somos, Senhor, que precisamos de Ti para tudo, Senhor, até mesmo para nos achegarmos a Ti, Pai. Muitas vezes nós não temos nem força, Pai, não temos vontade de orar, de ler a Tua palavra, de estar em comunhão contigo, Senhor. Mas declaramos aqui a nossa dependência, a nossa necessidade do Senhor, Pai. Para que o Senhor nos dê sede de termos sede de Ti, nos dê fome, de termos fome de Ti, da Tua palavra, da Tua presença, Senhor. Não permita, Pai, que nos esfriemos nesses dias, Senhor. Não permita, Pai, porque nós não queremos estar dentre aqueles, Pai, que a Tua palavra diz que cujo amor se esfriaria nos últimos tempos, Senhor. Não permita que isso ocorra conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E queremos cantar mais essa última canção, dizer que o Senhor é formoso. E que precisamos, como a outra música diz, que o Senhor faça brilhar, Senhor, no primeiro amor. E não deixe que se esfrie o nosso amor por Ti, Senhor. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando
Amém. Que nessa manhã o Senhor esteja renovando em ti a alegria da salvação, o amor por Ele, que a sua graça e sua misericórdia estejam sobre a tua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E nessa hora, vamos adorar a Deus através da sua palavra. A palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. A palavra de Deus é a revelação de Deus. E nós vamos ler essa palavra que alimenta a nossa mente, alimenta o nosso coração, deve ser fundamento da nossa identidade, da nossa compreensão de quem é Deus e quem nós somos e como a gente deve caminhar com Deus, consigo mesmo, com o outro e com toda a sua criação. Quero convidar você a ler o Evangelho segundo João, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 14. A palavra de Deus diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nessa hora derrame do teu amor e da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor ilumine a tua palavra ao nosso coração. Essa palavra que é inspirada pelo teu Espírito Santo, que ela seja iluminada sobre nós. E vinda sobre nós, que ela nos santifique, que ela venha trazer tua vida em nós. E ela venha renovar a nossa vida para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoa todos nós para a tua glória. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos e irmãs, durante esses dias, a gente tem visto aí, lidado com muitas situações que revelam relações de poder. Estamos esse ano em ano de eleições, né, no Brasil. Então, o povo vai eleger muitos dos seus políticos que o representam. Nos Estados Unidos aí acabou de ser realizada uma eleição presidencial. Essa semana, todo mundo acompanhou aí o caso de um julgamento que ficou muito, divulgado aí na mídia, da Mariana Ferrer, em relação a alguns abusos que foram cometidos num julgamento, que é uma relação de poder. O executivo, o legislativo, o judiciário são relações de poder. A relação de pais e filhos, relações familiares são, de certo modo, relação de poder. O poder está envolvido em todas as esferas da vida humana. Onde tem gente, existem relações de poder. E eu gostaria de refletir hoje com você sobre um tema que é fundamental, que lança luz sobre todas essas outras questões, que é a relação dos filhos e filhas de Deus e que relação a gente deve ter com essas outras relações de poder que a gente vê. Em primeiro lugar, o que significa ser um filho e filha de Deus? Em segundo lugar, qual é a consequência de ser um filho ou filha de Deus, ser feito filho de Deus pela graça e pelo poder de Deus e todas essas relações que a gente tem visto? Esse texto do Evangelho segundo João é muito famoso, o prólogo do Evangelho de João,
e ele vai trazer o tema da filiação de maneira muito clara. Para a gente entender o que o João está dizendo sobre ser filho de Deus, em primeiro lugar, a gente precisa olhar para o Antigo Testamento. Todas as vezes que a gente vai ler o Novo Testamento, a gente precisa entender o que o Antigo Testamento também diz a respeito. Porque o Antigo Testamento não é um livro excêntrico que ficou para trás. O Antigo Testamento também é revelação de Deus. E ele nos ajuda a compreender essa revelação plena e perfeita que Jesus vem trazer através da sua vida, da sua cruz, da sua ressurreição, através do Evangelho do Reino de Deus. Então, o que é ser filho de Deus na Bíblia? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E ele nos colocou num jardim onde ele todo dia na viração do dia se manifestava para ter comunhão com o ser humano. Em primeiro lugar, a filiação na Bíblia apresenta essa relação que tínhamos com Deus no princípio, em que Deus nos cria e ele tem uma relação renovada com a gente. Mas algo trágico aconteceu no Éden. Ao invés de amarmos a Deus e confiarmos em Deus e confiarmos na palavra que ele havia dado, do fruto de toda árvore do jardim comerás livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comerás, porque no dia em que dele comeres certamente morrerás. Ao invés de continuar amando a Deus, confiando em Deus, tendo comunhão com Deus e se entregando à vontade de Deus revelada na sua palavra, o ser humano deu ouvidos à voz, a outra voz, a voz da serpente. E no Éden houve a queda. E a queda, ela não começa na desobediência. A queda começa na incredulidade. Porque antes do homem e da mulher desobedecerem, eles deixaram de confiar em Deus na sua palavra. Essa é a origem da desobediência. Não haveria desobediência se não houvesse incredulidade. Por isso, a incredulidade e a idolatria são o pecado mais básico e fundamental. E é a matriz de todos os demais pecados. E por causa do pecado, o homem ele tem a sua relação, todos os seus níveis de relacionamento quebrados. Sua relação com Deus, sua relação consigo mesmo, com o próximo e com toda a criação de Deus. O pecado atrapalhou tudo, manchou tudo. Todo mundo sabe que há algo de errado com o mundo. Mas economistas, psicólogos e sociólogos têm muita dificuldade para detectar exatamente o que há de errado com o mundo. E a palavra de Deus afirma que existe um mal fundamental, que é a crise da criação com o Criador. Esse é o problema fundamental. Todas as demais crises vêm daí. E por causa do pecado, nós tivemos a nossa relação com Deus comprometida. E a partir de então, o homem é expulso do jardim. E todos os homens, eles deixam aquela relação de aliança que nós tínhamos com Deus no princípio e nós caímos no pecado. Mas Deus ama a sua criação e por causa disso ele resolve fazer uma aliança com um homem chamado Abraão. E quando Deus chama Abraão e ele faz com ele aliança, o alvo de Deus não era só o Abraão. E o alvo de Deus não era só a descendência de Abraão. Os capítulos 12 e 15 de Gênesis deixam claro que o propósito de Deus era trazer bênção a todas as famílias da terra, a todas as nações. Esse é o grande propósito de Deus. O propósito de Deus é renovar toda a sua criação, através daquela aliança que ele fez com Abraão e das promessas que vêm daquela aliança. E quando o Abraão ele tem um filho chamado Isaac, que tem um filho chamado Jacó, que tem 12 filhos que vão para o Egito e começam a ser escravizados no Egito a descendência de Abraão passa a ser uma grande nação. E no Egito, escravizados, Deus vem e ele liberta a descendência de Abraão, ele liberta os hebreus. Nos capítulos 1 a 18 do livro de Êxodo, Deus levanta Moisés para que Deus liberte os filhos de Israel do Egito, e ele leva os filhos de Israel até o Monte Sinai. Nos capítulos 19 a 24 de Êxodo, Deus chama esse povo que ele libertou, que ele salvou da escravidão e de uma relação de idolatria que eles tinham no Egito. Ele chama esse povo e ele faz uma aliança com esse povo. E nessa aliança, Deus adota Israel como seu filho. Filho de Deus, no contexto do Antigo Testamento, tem a ver com uma relação de aliança. Daí o texto que nós lemos no início de culto, do Oséias capítulo 11, verso 1. Do Egito
chamei o meu filho. Ali, Deus está querendo dizer que quando Ele liberta Israel do Egito e leva Israel até o Sinai para fazer ali com ele uma aliança, nessa aliança, Deus está adotando essa descendência de Abraão numa relação de filhos. Deus adota essa nação, Deus elege essa nação. Mas Ele não elege Israel para que Israel tenha um privilégio exclusivo. Ele elege Israel para que a promessa a Abraão fosse cumprida de bênção a todas as nações. E esse é um tema que vai aparecer na Bíblia o tempo todo. Os profetas vão anunciar o tempo todo. O alvo da bênção de Deus para Israel é bênção às nações. Mas Israel faz uma aliança com Deus. Israel recebe a lei, recebe os mandamentos de Deus. E nos capítulos 25 a 40 do Êxodo, Deus manda construir um tabernáculo e Ele manifesta ali a sua presença, Ele manifesta a sua Shekinah, a sua glória, e Ele passa a habitar no meio do seu povo. Então, em primeiro lugar, o tema de ser filho na Bíblia diz respeito a uma aliança. Só que é um problema muito grave que a gente vê no Antigo Testamento. Nós vemos o tempo todo Israel se rebelando contra Deus. Quando Israel entra em Canaã, conquista a terra e vive ali como uma confederação de tribos, Israel pede um rei, como as nações. O Samuel fica muito indignado, e Deus diz para Samuel: Samuel, não é contra você que o povo está se levantando, eles estão rejeitando a mim, não a você. Faz o que eles estão pedindo. E aí começa a história da monarquia em Israel, que foi uma história trágica. Mas na monarquia em Israel, Deus chama Davi, um rei segundo o seu coração, e faz promessas a Davi. O teu descendente vai reinar para sempre, ele vai ser chamado filho de Deus, e ele vai construir o verdadeiro templo para mim. E ali, um segundo tema da filiação na Bíblia é apresentada: o filho de Davi como filho de Deus. No mundo antigo, muitas nações pagãs afirmavam que o rei era filho de Deus, mas uma maneira de um discurso de legitimar poder, para que o rei ele tivesse sendo considerado pelo povo como um poder divino. E no contexto de 2 Samuel capítulo 7, a intenção ali é completamente diferente. Deus está trazendo ali uma promessa de que iria levantar um descendente filho de Davi, que iria trazer um reino de maneira perpétua sobre Israel, e não só sobre Israel, sobre aquela promessa a Abraão de bênção a todas as famílias da terra. Mas Israel, apesar de ser chamado por Deus para ser seu filho, ou seja, ser um povo consagrado a Deus, ser um povo com uma aliança com Deus, ser um povo que adora a Deus, que crê na sua palavra e vive de acordo com o caráter amoroso, misericordioso e libertador de Deus, Israel constantemente virou as costas para Deus e se voltou para os ídolos. E se você não adora o único Deus verdadeiro, você foi criado por Deus e para Deus. E há um ímpeto no coração do ser humano. Se você não adorar o Deus verdadeiro, você vai encontrar alguma coisa para adorar, mesmo que você não chame isso de adoração. Algo vai ser aquilo que te dá identidade, aquilo que dá propósito na sua vida, aquilo que norteia a tua vida. Aquilo que você ama acima de tudo, esse é o seu Deus, que você estabelece no seu coração. Seja ele o único Deus verdadeiro, ou seja um ídolo. Israel constantemente virou as costas para Deus. Isaías nos profetas, Jeremias 31, afirma que Deus vai realizar um novo êxodo, que Israel quebrou a aliança com Deus no Sinai, ou seja, aquela aliança na qual Israel se tornara filho de Deus. Mas Deus iria firmar uma nova e eterna aliança, em que as leis não seriam escritas em tábuas de pedra, mas escritas no coração. E é nesse contexto que a gente precisa entender o que a Bíblia chama de filhos. Filho, em primeiro lugar, é uma relação com Deus pautada na aliança. É ser consagrado a Deus como povo de Deus, que crê em Deus, que crê na palavra de Deus e que desfruta da presença de Deus, como Israel desfrutava no deserto, no tabernáculo, quando Deus manifesta a sua glória. Ser filho de Deus é uma relação de aliança. Em segundo lugar, filho de Deus é um tema do Messias.
o Messias seria chamado Filho de Deus. E aqui nós entramos no Evangelho segundo João, e o João ele começa no seu prólogo dizendo algo impressionante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Evangelho de João começa a falar de um verbo, um logos, que é a palavra grega para verbo. Esse logos de Deus, essa palavra de Deus, deve ser compreendida. Alguns querem interpretar a partir do logos da filosofia grega, que é a razão de todas as coisas. Alguns querem entender a partir do tema da sabedoria, que é um tema importante na Bíblia também. E apesar desses temas serem importantes, e lançarem alguma luz sobre o tema do verbo, esse verbo que estava com Deus no princípio e que era Deus, esse verbo por meio de quem tudo foi criado, essa palavra criadora de Deus que dá origem a todas as coisas, ele é Jesus Cristo, e ele é o Filho de Deus. E aqui vem um terceiro tema na Bíblia de Filho de Deus, que é algo completamente novo, que quem vai trazer é Jesus. Jesus é Filho de Deus de uma maneira completamente nova. Jesus não é Filho de Deus por uma mera questão de aliança com Deus. Jesus não é Filho de Deus simplesmente pelo fato de ser o Messias. Ele é Filho de Deus porque ele é o próprio Deus que vem ao nosso encontro. Ele é o Filho de Deus antes da fundação do mundo. A Bíblia tem duas palavras muito interessantes que tratam da relação de Jesus com Deus que a gente precisa considerar: unigênito e primogênito. Quando a Bíblia usa a expressão unigênito de Deus, e ela usa aqui no capítulo 1 de João, no verso 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Deus unigênito é Deus Filho único. Quando a Bíblia chama Jesus de unigênito, ela está falando de uma relação exclusiva que só Jesus tem com o Pai. Sabe por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é Deus desde a fundação do mundo. Então, antes do universo ser criado, Deus é Deus, e ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus é amor. Como diria o Agostinho de Hipona, só o Deus revelado no Evangelho pode ser amor. Porque se Deus fosse simplesmente único, ele poderia ser poder, ele poderia ser vontade, ele poderia ser muitas coisas. Mas para ser amor, é necessário que Deus seja aquele que ama, seja o amado e seja o amar. Aquele que ama é o Pai, o amado é o Filho e o amar é o Espírito Santo. E Agostinho conclui da seguinte maneira: só o Deus uno e trino pode ser amor, porque ele é o que ama, ele é o amado e ele é o amar. Só o Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo pode ser amor. Se você procurar entre os ídolos, nenhum ídolo vai se definir como amor. Só o Deus único e verdadeiro é amor. E Jesus é o Filho, porque ele é Deus com o Pai de uma maneira que eu e você nós não somos. E nesse sentido, quando a Bíblia usa a palavra unigênito para falar de Jesus, ela está falando com uma relação exclusiva que Jesus tem com o Pai. Mas a Bíblia também usa a palavra primogênito para se referir a Jesus. Quando a Bíblia usa a expressão primogênito, ela está fazendo referência à relação de Jesus com o Pai que nos inclui. Porque da mesma maneira que Jesus é o Filho único do Pai antes da fundação do mundo, qual o propósito da vinda de Deus ao nosso encontro? Qual o propósito do Filho de Deus deixar a sua glória, se fazer homem e habitar no meio de nós? Qual é a lógica de Jesus vir ao nosso encontro e viver por nós sem pecado, morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa salvação? Deus tem um alvo, e o alvo já é percebido no Antigo Testamento. É Deus restaurar aquela relação original na criação, em que a criação tinha harmonia com o Criador, em que Deus habitava na sua criação e a criação andava em harmonia com Deus. É cumprir aquela promessa de Deus para Abraão, de Deus restaurar todas as coisas e abençoar todas as famílias da terra. É Deus cumprir de maneira plena aquela aliança que foi feita em Israel. Deus deseja abençoar não só Israel numa relação de aliança, Deus deseja abençoar todas as nações.
E quando Israel quebra a aliança, Deus se mantém fiel. E porque Deus se mantém fiel, Ele promete uma nova e eterna aliança que é realizada por Jesus Cristo. Quando Jesus celebra a última ceia, Ele relembra as palavras de Jeremias 31. Eis que firmo convosco uma nova e eterna aliança. Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Então Jesus vem para quê? Para que Ele se revele a nós como Deus amoroso, misericordioso, e Ele faça conosco uma aliança nova e eterna, através do seu reinado. Jesus é o Filho de Deus, e Ele é o filho de Davi. E quando Ele se faz homem, Ele também é filho de Deus, no sentido de realizar aquela promessa para Davi. Então, filho de Deus é um tema messiânico, é um tema relacionado àquele descendente de Davi que ia reinar para sempre. Mas Jesus, Ele não é apenas filho de Deus por causa do seu messianismo. Ele também é filho de Deus porque antes da fundação do mundo Ele é um com o Pai. Tem uma imagem que eu gosto para ilustrar isso. Imagina que um homem tem uma grande empresa e ele está procurando um gerente para gerenciar toda a sua grande empresa, tá? Ele está procurando alguém para gerenciar a sua empresa. Então, esse homem, que é dono da empresa, ele tem um filho. E ele tem um filho a quem ele ama muito. Seu filho amado, seu herdeiro. O filho herdeiro de todas as coisas, o filho herdeiro daquela empresa. Mas quando o dono da empresa, ele resolve escolher um gerente, ele faz um concurso. E naquele concurso, quem ganha o concurso e se dispara em relação a todos os candidatos é seu único filho. Então assim, o filho assume os negócios da família, não apenas porque ele se destacou e ele foi o melhor, mas também ele está acima dos negócios da família porque ele é herdeiro. Jesus assume essas duas condições na condição de filho de Deus. Ele é o Messias prometido, que ia realizar as promessas de Deus para Abraão e para Davi, de bênção a todas as famílias da terra, de um reinado eterno e edificação de um templo permanente e completo para Deus. E ele vem para estender essa relação de aliança, para que essa relação de aliança não permaneça apenas com Israel, porque Jesus nasceu judeu, Ele veio como judeu, Ele viveu entre os judeus, e o Evangelho segundo João diz que Ele veio para o que era seu, ou seja, Ele veio para aquele povo da antiga aliança, Ele veio para aquele povo com o qual Deus havia feito aliança. Apesar de que desde o princípio a aliança não era só para Israel. A aliança com Israel visava a bênção a todas as famílias da terra. Mas ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Israel, de modo geral, permaneceu com o coração duro em relação ao Messias. Na história de Israel, Israel abraçou vários falsos Messias. No primeiro século e no início do segundo século, a história do judaísmo mostra vários falsos Messias que Israel abraçou. Mas eram todos falsos. Mas o verdadeiro Messias, o verdadeiro Filho de Deus é Jesus Cristo. E quando Jesus ele vem, ele vive entre os judeus, ele prega aos judeus, mas ele também acolhe gentios e samaritanos, e a sua salvação é para a gente de todas as nações. E aqui, o Evangelho segundo João, ele vai fazer uma afirmação muito interessante. Verso 12: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todas as pessoas depois da queda, apesar de serem criaturas de Deus e serem feitas à imagem e semelhança de Deus, não são todos filhos de Deus. Todo ser humano, entenda isso com clareza, é imagem e semelhança de Deus. O pecado manchou essa imagem, mas não destruiu. Então, quer você creia em Deus, quer você não creia em Deus, você é uma criatura de Deus, criatura amada de Deus e criatura que ainda guarda em si a imagem e semelhança de Deus. E porque isso é verdade, você é capaz de fazer coisas boas, você é capaz de demonstrar afeto, você é capaz de demonstrar misericórdia, você é capaz de ajudar as pessoas, você é capaz de fazer muita coisa boa. Mas na condição natural do ser humano, o ser humano é uma criatura amada de Deus, mas é criatura, não é filho. Para ser filho, segundo a Escritura, você precisa entrar numa relação de aliança.
E apesar dos profetas terem denunciado que o próprio Israel comprometeu e rejeitou aquela antiga aliança que Deus faz com Israel quando tira e liberta da escravidão do Egito, quando faz uma aliança, entrega as suas leis e manifesta a sua presença gloriosa no meio do povo, habita no meio do povo através do tabernáculo, esse Deus continua fiel e ele vem em Jesus Cristo realizar uma nova aliança com Deus, porque Deus é o Pai que ama. Deus é o Filho amado que nos ama. O Pai é Deus a nosso favor. O Filho é Deus conosco. E o alvo desse amor de Deus é a aliança na qual somos feitos filhos de Deus e o Espírito de Deus habita em nós para ser Deus em nós. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é restaurar a sua criação consigo mesmo. É fazer de você um filho de Deus pela graça, pelo poder de Deus que é derramado sobre a sua vida. Não é uma questão de ideologia, não é uma questão de doutrina apenas, é uma questão de realidade do poder de Deus se manifestando na vida e fazendo com que a gente tenha conexão com Deus. Hoje em dia está todo mundo conectado, né? Você que está adorando a Deus com a gente nesse culto, na sua casa, está conectado na internet, mas imagina que a conexão caia. É isso que o pecado fez. A nossa conexão com Deus foi comprometida e Jesus vem para nos conectar com Deus novamente, para que através da aliança a gente entre numa relação nova com Deus. E a aliança, ela pressupõe que Deus seja tratado como Deus. A aliança é uma via de mão dupla. A antiga aliança, Deus se comprometeu com o povo: eu serei o seu Deus. Mas o povo se comprometeu com Deus: e vocês serão o meu povo. Israel não cumpriu a sua parte, mas Deus continua cumprindo a dele. E hoje, da mesma maneira, Deus chama a mim e a você para que sejamos seus filhos. Ser filho de Deus começa na fé, sabe por quê? Porque no Éden a gente não caiu simplesmente na desobediência. A gente caiu na desobediência, mas antes da desobediência se manifestar, a gente caiu na incredulidade. Nós deixamos de confiar em Deus na sua palavra. E a gente precisa se levantar de onde a gente caiu. E se no Éden nós caímos na fé, hoje, para ter a relação com Deus restaurada e para a gente entender plenamente quem nós somos, à luz de Deus, qual é a nossa identidade, o nosso propósito nesse mundo, a gente precisa começar pela fé. É por isso que ser feito filho de Deus começa pela fé. Você precisa, eu e você, todo dia ser renovados nessa fé, na qual nós entendemos que Deus é Deus. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E Ele é um Deus amoroso e misericordioso. Ele é um Deus que tem ira, mas Ele não é ira. A ira de Deus é a indignação de Deus contra o mal e o pecado. E a ira é real, mas Deus não tem alegria na ira. Ele tem prazer no amor e na misericórdia. E Ele vem ao nosso encontro em Jesus Cristo. E quando Ele vem ao nosso encontro, Ele não vem para nos humilhar e para nos derrotar e para dominar sobre nós com o poder do exército. E Jesus poderia ter feito isso. Ninguém é poderoso como Ele. Ele, por meio dele, tudo que existe foi criado, Ele se faz homem. E quando Ele se faz homem, Ele recebe o nome de Jesus. Ele poderia ter dominado a força sobre todas as coisas. Mas Deus, Ele tem todo o poder, mas Ele não é poder. Ele é amor. E porque Ele é amor, Ele vem ao nosso encontro e Ele se entrega por nós. Porque amor é doação. Amor é sacrifício. E Jesus vem, e Ele vem e se faz homem e atrai todo o mal contra Ele. O mal político do Império Romano. O mal religioso dos escribas, fariseus e saduceus. O mal da violência, do assassinato, da crueldade, da traição do Judas, da negação do Pedro, do abandono dos demais discípulos. Jesus atraiu todo o mal contra si, visível e invisível, de principados e potestades desse mundo e das regiões celestiais, de demônios. Jesus atraiu todo o mal contra si. E Ele vence o mal e derrota o mal, porque Ele morre na cruz, condenado, como se fosse uma mera vítima da violência, mas Ele não era, porque ao ressuscitar,
o Pai demonstra e prova de uma vez por todas que tudo aquilo que Jesus falou e anunciou e pregou é verdade, porque ele não permaneceu morto, mas o Pai, o Deus de Israel, levanta o Filho dentre os mortos, e quando o Filho é levantado dentre os mortos, a gente percebe com toda clareza que tudo aquilo que Jesus fez e disse é verdade, porque ele é Deus que vem ao nosso encontro, e ele não vem ao nosso encontro para dominar e para humilhar, ele vem ao nosso encontro para viver por nós. Jesus é Deus que vem ao teu encontro, e ele viveu em favor de ti, ele viveu para ti. Ele é Deus que vem ao nosso encontro, e ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele é Deus que vem ao nosso encontro, mas ele ressuscitou para a nossa salvação. E a gente precisa entender que o único caminho para ser filho de Deus, segundo Deus nos revela na sua palavra, é através de uma aliança nova com Jesus Cristo. Mas tem algo que eu e você a gente precisa entender sobre a dinâmica dessa relação. No que implica ser filho de Deus? Ser filho de Deus é um privilégio, na qual nós sabemos que em Cristo nós somos amados, nós somos perdoados e nós somos aceitos por Deus. Eu não sei o que você fez na sua vida e os erros que você cometeu, mas Deus te chama de braços abertos para acolhê-lo como filho, assim como o pai faz na parábola do filho perdido, o filho pródigo, né? Em que ele acolhe tanto o filho mais moço que se rebelou contra seu pai, quanto o filho mais velho que continuou com ele, mas estava rebelde também contra ele. Deus é um Deus amoroso e misericordioso, ele ama você, e ele deseja renovar e derramar sobre você poder, através do seu Espírito Santo, para que você tenha uma relação nova com Deus. Mas quando nós somos feitos filhos de Deus, quando o poder de Deus vem sobre nós, através de Jesus Cristo que é o Filho de Deus, um com o Pai antes da fundação do mundo, Jesus Cristo que é o Filho de Deus no sentido de ser o Messias, o Rei de Israel, o Rei eterno sobre todas as coisas, Jesus que é o Rei, porque é aquele que vem fazer uma aliança nova conosco, a gente precisa entender as implicações do que significa ser filho de Deus, em todas essas relações de poder que a gente tem vivido. Jesus é filho, mas o filho revela o caráter do pai, porque o filho se parece com seu pai. Se você é filho biológico, você vai trazer semelhanças com os seus pais. Agora, se você é filho adotivo, também. Eu tenho um amigo muito querido que é filho adotivo. Um dia eu dei uma gafe, estava no casamento, eu disse que ele era parecido com a mãe dele, e eu não sabia que ele era filho adotivo. Mas eu acho ele mesmo parecido com a mãe. Mas ele não é parecido com a mãe pela via da biologia. Ele é parecido com a mãe pela via da convivência, do amor, da comunhão. Ele se expressa nos seus pais e passou a vida olhando para os seus pais. E ele se tornou parecido em muitos aspectos com seus pais. E em Cristo, essas duas realidades estão presentes quando somos filhos. Aquela imagem de Deus que foi manchada pelo pecado, ela é restaurada pelo poder de Deus em nós. E quando somos feitos filhos de Deus, o poder de Deus vem na nossa vida e enxerta a vida de Cristo a cada dia no nosso coração, e a cada dia restaura essa imagem e semelhança de Deus, que é plenamente realizada e manifestada em Jesus Cristo. E à medida que nós caminhamos com Deus, nós começamos a cada dia, ouvindo a sua palavra, percebendo como Deus é e como Ele age, a agir de acordo com Deus. E esse é um ponto que eu queria chamar a tua atenção nessa hora. Você é filho de Deus? E se você é filho de Deus, você tem vivido como filho de Deus? Porque se você é filho, o poder de Deus veio sobre a tua vida. Se você é filho, o Espírito Santo habita sobre você e ele te renova de dentro para fora. Se você é filho, você entendeu que Deus não é ira, Deus não é poder militar, Deus não é ódio, Deus é amor. E por ser amor, quando ele veio nos resgatar, ele não veio com poder de arma e de exército. Ele veio com o poder do seu amor revelado no Evangelho, revelado no Filho, que por amor de nós ama, sofre incompreensão, sofre mesmo a rejeição, mas permanece nos amando até a morte, morte de cruz, e nos resgata para o seu reino, não pelo poder do exército, não pelo poder da lei, mas pelo poder do amor.
E se você é filho, você vai ser parecido com teu pai. Você vai se parecer com Deus e manifestar o caráter de Deus. Porque o poder de Deus está sobre a sua vida. Se você é filho, eu quero dizer para você que a igreja hoje está num momento chave, está numa encruzilhada em que ela precisa acordar para a realidade de quem é Deus e qual é o seu reinado. A igreja precisa entender que o caminho de Jesus Cristo não é o caminho de tomar o trono dos romanos. O caminho de Jesus Cristo é amor, é uma graça real, é uma graça que opera, é um amor verdadeiro, que se entrega e se sacrifica. O caminho da igreja não é buscar o poder, mas é viver no poder do amor e do serviço. Esse é o caminho de Jesus Cristo, esse é o caminho do Evangelho. A igreja quer ser relevante, ela não vai ser relevante simplesmente tendo político que se diz evangélico para dominar o país. Isso é um erro, e todas as vezes na história da igreja que a igreja seguiu esse caminho, deu em tragédia, porque Deus não nos chamou para exercer o poder político para dominar. Ela chamou para exercer o poder em todas as suas esferas, inclusive o político, mas não para dominar os outros, nem para perseguir os outros, mas para servir, para cuidar da dignidade das pessoas. Então a igreja tem que estar preocupada não apenas com a própria dignidade. Hoje, e isso é verdade, tem mais gente morrendo pela fé cristã hoje do que no mundo antigo. Tá? Tem muita gente usando hoje a expressão cristofobia, e eu acho que ela é verdade mesmo e ela acontece. Tá? No entanto, a gente como igreja precisa parar de olhar só para o sofrimento dos cristãos, porque nós somos cristãos, e a gente precisa, se a gente é filho de Deus em Cristo, observar que Jesus veio e teve misericórdia de todo mundo, e a gente tem que lutar pela justiça na vida de todo mundo, inclusive daqueles que não pensam como a gente, não creem como a gente. O caminho dos filhos é o caminho do Evangelho, é o caminho da cruz, é o caminho de uma vida de amor e de serviço. A solução para o Brasil, a solução para as nações, não é ter político evangélico, é algo muito maior que isso. É ter gente afinada com os valores do reino de Deus. E sabe quais são os valores do reino de Deus? É defesa da vida, é defesa da dignidade das pessoas, é defesa da criação de Deus. Ecologia é pauta legitimamente afinada com o Evangelho e plena no Evangelho. A gente precisa entender que ser filho de Deus é seguir o caminho de Jesus e não o caminho dos falsos messias. Os falsos messias quiseram dominar politicamente, dominar religiosamente pelo templo. E Jesus não chama para o caminho da dominação religiosa. Ele chama para o caminho da comunhão com Deus como pessoa e como povo, para que a gente o adore, para que a gente o sirva, e servindo, que a gente sirva as pessoas que são diferentes. A expressão na Bíblia que muita gente não entendeu é samaritano. Hoje em dia tem gente que acha que samaritano na Bíblia é sinônimo de generosidade. Não é. Jesus contou uma parábola na Bíblia de um sujeito que era samaritano para chocar, tá? Então, por exemplo, se você é figueirense e Jesus estivesse lá no estádio do Figueirense, tá? Ele ia contar a parábola do bom havaiano. É para chocar mesmo, é o adversário, é o concorrente. Se Jesus estivesse lá no estádio do Avaí, ele ia contar a parábola do bom figueirense. Se ele estivesse lá no estádio do Corinthians, tá? Ele ia falar da parábola do bom São Paulino, o bom palmeirense, tá? Entendeu? O samaritano é alguém que demonstra amor apesar do outro não ser como ele. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Se você é filho de Deus, você precisa entender que o poder tem que ser exercido para o serviço e não para mando. E não para mando, e não para o poder, e não para quem tem dinheiro. Esse caso aí da Mariana que apareceu e estourou na mídia, né? A expressão aí, estupro culposo, está aí na mídia, né? Mas não era algo do processo, era uma invenção jornalística aí do Intercept Brasil para dar voz aí ao que aconteceu, apesar de que o que aconteceu não está muito longe dessa realidade da expressão. O que a gente vê ali é o que? É o Estado agindo em favor de quem tem dinheiro e, ao que muitas evidências apontam aí, o crime talvez tenha acontecido de fato,
e a gente tem que tomar cuidado, porque não é a primeira vez, inclusive, que esse tipo de coisa acontece aqui na nossa cidade. Muitas vezes, pessoas culpadas são inocentadas porque têm influência política e financeira. Isso é algo que a gente vê em toda a história da humanidade. E se você é filho de Deus, você não pode se entregar a essa lógica. E me admira o advogado lá da defesa insultando a Mariana, inclusive querendo humilhá-la na sua reputação, né? Segundo entendi dos exames que foram feitos, a moça perdeu a sua virgindade naquele ato. Então como é que, e mesmo que ela não fosse, e mesmo que ela fosse, por exemplo, uma profissional do sexo, uma prostituta, prostitutas não merecem ser violentadas. E prostitutas também precisam ser guardadas no que diz respeito à lei em relação à sua dignidade. Mesmo que uma pessoa pessoalmente haja contra a sua dignidade, o Estado não pode autorizar que a pessoa seja afetada na sua dignidade. Tá claro? Então nada justifica a atitude que foi dada. E se você é filho de Deus, ao invés de ter uma postura moralista que condena os outros, que acusa os outros e quer humilhar os outros, como aconteceu na Mariana nessa cena aí do julgamento, se você é filho de Deus, se você é cristão, você precisa entender que o rei, ele é um rei que exerce o seu reinado a partir da cruz. Ele exerce o seu reinado através do amor, através do serviço, através da misericórdia e através do perdão. E se você é filho de Deus, você precisa entender qual é o teu lugar nesse mundo. Teu lugar nesse mundo não é se dar bem no negócio passando a perna nos outros. Teu lugar nesse mundo não é ficar apoiando quem tem dinheiro e tem poder para se dar bem. Teu lugar nesse mundo é tomar a sua cruz, amar a Deus e fazer a sua vontade. A vontade de Deus é que nós amemos as pessoas, cuidemos da pessoa e a gente lute pela dignidade de todas as pessoas. Mesmo que você não concorde com o estilo de vida e a fé da outra pessoa, como acontece na parábola do bom samaritano, Jesus Cristo nos ensina que o caminho de Jesus Cristo, o caminho dos filhos de Deus, é viver de acordo com o rei. E o rei exerce o seu reinado a partir da cruz e da ressurreição. E a igreja, e o povo de Deus, e aqueles que são filhos e filhas de Deus, são chamados a exercer o reinado de Deus e viver esse senhorio de Deus através da cruz e através da ressurreição. Deus nunca autoriza no Novo Testamento que você levante um dedo ou uma palavra contra o teu próximo. Mas a palavra de Deus nos chama a que a gente ame, sirva, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E Deus é bom. E Ele tem poder para transformar a sua vida. Se você tem vivido uma vida egoísta, uma vida vendida, uma vida derrotada, uma vida de gente que se entrega ao mal, eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem coisa muito melhor para a tua vida. Deus tem acesso a uma presença nova, a um poder. Ele tem reservado para você uma relação nova com Ele, uma relação que vai renovar todas as demais relações. E quando isso não acontece, tem alguma coisa errada e não é com Deus. E esse caminho começa pela fé. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Hoje, Jesus chama a todos a crerem nele. Todos a se entregarem a Ele e a reconhecerem que Ele é o Rei. E Ele é o Rei que reina através da sua cruz, da sua ressurreição. Ele é Rei misericordioso, que chama que a gente exerça o poder nesse mundo. Não o poder da política para dominar os outros. Não o poder do exército para ferir os outros. Não o poder do dinheiro para comprar os outros. Mas o poder do amor. O poder do sacrifício, da misericórdia e do perdão. O poder de pagar o mal com o mal. O poder de fazer a coisa certa mesmo quando as outras pessoas estão fazendo a coisa errada. A graça de fazer o que é bom, mesmo quando aqueles que se dizem de Deus estão fazendo a coisa errada. Porque Deus não tem nada a ver com as coisas erradas que pessoas equivocadas e não tem nada a ver com Ele fazem, mesmo quando se dizem cristãs. E Deus nos chama a todos ao arrependimento, a gente entender que a minha vida não é minha, mas a minha vida pertence a Deus, e ela deve ser vivida para Deus, e ela só vai ter alegria e paz na presença com Deus, na aliança com Deus,
sendo feitos filhos de Deus através da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Através desse novo concerto, desse novo pacto, dessa nova aliança, na qual Deus te ama, te perdoa, manifesta a presença na tua vida e te transforma de dentro para fora, para que você não seja uma pessoa equivocada, que usa poder para controlar, para manipular, para ferir, para dominar, mas uma pessoa que entende que seja qual for o poder que é colocado na tua mão, ele deve ser vivenciado para a glória de Deus, para o bem do outro, para o teu próprio bem e para o bem da criação de Deus. Por isso eu gostaria de orar com você nessa hora. Quero convidar você a fechar seus olhos por um instante. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra que nos traz essa notícia maravilhosa de que o Senhor é bom e nos ama. O Senhor é um pai maternal, um pai de um coração materno, acolhedor. O Senhor é Deus amoroso e misericordioso. O Senhor nos ama e está sempre de braços estendidos para nos ajudar, olhos inclinados para ver e ouvidos inclinados para nos ouvir. Senhor, obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro, não para dominar no poder do exército, da política, não para manipular as pessoas, mas o Senhor veio para manifestar amor e graça, perdão e misericórdia. E o Senhor realiza essa nova aliança através do teu Filho amado, do Rei sobre todas as coisas, de Jesus Cristo nosso Senhor, que reina através de uma vida santa e sem pecado, reina através da sua cruz e da sua ressurreição. Por isso, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Por isso, Deus, nos perdoa, porque nós que dizemos que somos teus filhos, muitas vezes não temos vivido de maneira alinhada e afinada ao teu evangelho. Porque quando o Senhor faz aliança conosco, o Senhor não apenas traz perdão da culpa do pecado, mas nos chama para uma vida de fé, confiança e obediência, para te servir, para honrá-lo como rei e para fazer a tua vontade. E a tua vontade não é que peguemos em armas, e a tua vontade não é que usemos o poder político para mandar nos outros, e a tua vontade não é que exerçamos o poder para dominar, humilhar e beneficiar quem tem dinheiro e tem poder. A tua vontade é que em tudo a gente venha adorá-lo e glorificá-lo, em que a gente venha fazer todas as coisas para a tua glória, e exercer aquele poder que nos é colocado em nossas mãos, seja ele qual for, para servir os outros, para abençoar os outros e para ser testemunhas do teu amor, da tua graça e da tua salvação. Por isso, Deus, em primeiro lugar, tem misericórdia de nós que nos chamamos pelo teu nome. Tem misericórdia de nós que nos chamamos de cristãos, porque muitas vezes, Senhor, a gente não tem pautado a nossa vida no teu evangelho, mas a gente tem pautado a vida em outras ideologias e valores e temos ouvido outras vozes. Mas Deus, tem misericórdia de nós. Assim como o Senhor veio para que a gente não desse mais ouvidos a outras vozes, mas que a gente amasse, confiasse no Senhor, adorasse o Senhor e vivesse para a tua glória. Senhor, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa vida, nos traz poder para uma nova vida de dentro para fora, que o teu Espírito Santo nos encha, nos abençoe, nos renove, nos molde, que a tua imagem e semelhança seja renovada em nós, para que possamos viver uma vida de amor, de graça e de serviço, para que em tudo teu nome seja exaltado e glorificado. Mas obrigado, Deus, porque apesar das nossas imperfeições, hoje o Senhor chama os teus filhos e filhas para renovarem o compromisso com o Senhor, para vivermos como teus filhos, homens e mulheres firmados na tua aliança, homens e mulheres que recebem o espírito de adoção pelo qual a gente clama, Abba, Pai, homens e mulheres que vivem o evangelho, que creem o evangelho e que anunciam o evangelho pela tua graça e para a tua glória. Nos abençoa, Senhor, renova as nossas vidas e abençoa as nossas vidas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus os abençoe a todos. Que Deus encha a tua vida de poder, de filho de Deus. E que Ele nos abençoe pessoalmente e coletivamente, para que a gente viva como filho de Deus. Que a gente trilhe no caminho do Filho, que é o caminho da cruz e da ressurreição. E que nessa vida a gente possa amar, servir, perdoar, pagar o mal com o bem e abençoar inclusive aqueles que nos odeiam, que não nos amam e têm um sistema de fé e de crença diferente da gente. Porque Deus ama a todos. E os seus filhos vão amar aqueles que o Pai ama. E vão servir aqueles que o Pai serve. E vão procurar fazer todas as coisas para a glória do Rei
em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. E nessa hora nós vamos orar e pedir a bênção, tá certo? E que Deus confirme essa graça, essa paz na tua vida. Senhor, muito obrigado por essa hora em que estamos na tua presença, reunidos para te adorar, reunidos esses poucos irmãos e irmãs que estão nessa casa de oração e todos os teus amados que estão espalhados por essa terra, adorando juntos através dessa videoconferência, Senhor, através dessa transmissão. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que o Senhor nos encha com teu poder, que o Senhor traga em nós arrependimento, que o Senhor manifeste a tua glória sobre nós e que o Senhor levante a igreja nesses dias, levante a igreja para que de fato viva a aliança e viva como filhos e seja a bênção do Senhor a todas as famílias da terra e sirva aquelas pessoas que estão passando dificuldades, que estão passando fome, estão sofrendo injustiça. Pai, tem misericórdia de nós, para que sejamos boa notícia nessa geração, para que possamos manifestar o teu amor e a tua graça, a tua vida de perdão, a tua vida de serviço, que possamos seguir o caminho do Rei, o caminho de Jesus Cristo, o caminho do serviço, o caminho do sacrifício da cruz, o caminho do triunfo da ressurreição. E muito obrigado, Senhor, porque sabemos que a vitória já foi alcançada e conquistada pelo Senhor. E nós já participamos dessa vitória. A guerra ainda não acabou, mas a guerra já foi definida. E a guerra já foi vencida pelo Senhor. Por isso, ó Deus, muito obrigado pela vitória do Evangelho, pela vitória da Tua ressurreição. E em breve o Senhor vai fazer novas todas as coisas. E até aquele dia chegar, nos abençoa, Senhor, para que cada um dos Teus filhos e filhas seja um instrumento de restauração da ordem na criação, seja uma manifestação da vitória contra o caos, contra o mal e contra o pecado, seja uma manifestação de misericórdia, de amor e de paz, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. A Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que há no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, vá em paz e que pela graça de Deus, Deus nos abençoe essa semana, para que a gente viva uma vida de filhos e filhas de Deus, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Antes que eu esqueça, irmãos e irmãs, tá? Só uma pausa. Hoje é aniversário da Dete, do Toninho, tá? Dete, parabéns, Deus abençoe, tá? E eu queria também dar os parabéns, meu pai, o Rubinho, fazendo aniversário amanhã. Rubinho, Deus abençoe, tá? Louva a Deus pela tua vida. Se eu tivesse que voltar no ventre da mãe e Deus falasse, escolhe o pai que você quer, eu escolhi de novo, Rubinho. Deus abençoe, feliz aniversário, tá? Deus abençoe a todos. E lembrando os irmãos e as irmãs que está vencendo aí o prazo de candidatura e eleição para a nossa Assembleia, vai ser agora no fim de novembro, tá? Todos os dados da Assembleia estão aí no nosso blog, estão nos nossos grupos de WhatsApp, tá? Então, se você quer se candidatar a presbítero ou a diácono, ou se você quer indicar alguém, precisa fazer por escrito, pode ser inclusive por WhatsApp, tá? Fazendo para mim, para Juliane, que é a secretária do conselho, ou para algum dos nossos presbíteros que estão cumprindo o mandato, para o Paulo ou para a Tainara, tá certo? Então faça a sua indicação ou se candidate e que Deus abençoe, Deus abençoe a todos e que a gente possa em tudo viver para a glória de Deus. Vá em paz, uma ótima semana, em nome de Jesus.